Olá, amigos. Meu nome é Daniele, eu sou do NEP Maria de Magdala, aqui da cidade de Sorocaba, e foi com grande alegria, uma felicidade imensa, que nós recebemos o convite para dar sequência no estudo do Livro da Esperança de Emmanuel, junto com vocês. E para nós foi realmente uma surpresa e uma alegria muito grande, porque o nosso grupo se iniciou esse ano, né? O nosso NEP teve início em plena pandemia, nos unimos e sentimos aí a necessidade de nos aprofundarmos nos estudos de Jesus, nas lições que o Evangelho nos trouxe. E já, né, dando início ao texto de hoje, nós justificamos, né, a necessidade de compartilhar e a necessidade de aprofundar o estudo do Evangelho, porque somos todos enfermos, estamos todos aí buscando a cura dos nossos vícios, das nossas más tendências, das nossas dores espirituais e físicas, e nós encontramos no Evangelho esse processo, né, de cura, de conhecimento e de amor. Então, já iniciando o capítulo 78, que chama Ante o Divino Mestre, e nós iniciamos com uma passagem de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E também no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídas em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo,
se o doente persiste em fugir do remédio. Um texto do benfeitor Emmanuel e que traz para nós uma reflexão muito grande a respeito de nós enfermos. Quem são os enfermos da alma? Se nos reconhecemos dessa forma e qual é a importância de termos dentro de nós a certeza de que precisamos muito do auxílio dos nossos amigos espirituais, que precisamos muito do auxílio do Evangelho. Eu acredito que a questão de ser considerado enfermo já indica um traço do egoísmo e um traço do orgulho, porque muitas vezes nós não nos consideramos ainda enfermos. Em muitas situações da vida, em muitas situações que enfrentamos no dia a dia, nós não nos reconhecemos como pessoas em débito, como pessoas endividadas. Ao contrário, às vezes nos sentimos injustiçados, às vezes achamos que somos credores do mundo. Mas, na verdade, estamos aqui para aprender, estamos aqui para evoluir, estamos todos no mesmo estágio evolutivo. Então, em verdade, é preciso tirar essa couraça, esse véu, né, que tem nos nossos olhos, essa venda, na verdade, porque é algo que nos cega, para que possamos nos reconhecer aí como realmente somos, ou seja, enfermos. Porque, como traz aqui nesse texto, todos nós temos traços de todos esses exemplos que Emmanuel trouxe. Todos nós temos traços de falsa virtude, todos nós temos traços do ódio. Muitas vezes somos tomados pela ignorância, pela cólera. Quantas vezes temos dificuldade de perdoar? Não temos, né? Lembramos aí de Pedro perguntando para Jesus, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar uma ofensa? A incerteza, infelizmente ainda somos homens de pouca fé, e nesse trecho eu tive aí um pensamento quando estava começando a leitura, que Jesus fala, né, que ele preferia os cegos dóceis e de boa fé, porque ele quer a vista. Então, muitas vezes, nós precisamos nos colocar nesse lugar de pessoas cegas, realmente, de fechar os olhos para aquilo que nós já conhecemos do mundo, para que a verdade de Deus, a verdade que Jesus nos traz, seja descortinada, né? Seja trazida. As incertezas espirituais, eu acho que são uma das coisas que mais nos prejudicam, realmente. Quando nós não conseguimos ainda encontrar o nosso lugar no mundo e passamos por isso o tempo inteiro, né? Eu acho que faz parte do estágio evolutivo que estamos, e é por isso que o Evangelho está aí, para a gente se apoiar nele, encontrar a certeza espiritual que nós precisamos aí no nosso Evangelho, no estudo do Evangelho. Ali também nós vamos aprender a terapia para perdoar, para lutar contra o orgulho, e nós vamos entender que somos seres devedores, que temos inúmeros débitos, temos inúmeras frustrações, fizemos mal para muitas pessoas, tivemos situações infames às vezes, mas estamos aqui pedindo por uma nova oportunidade, muitas vezes implorando para isso, e é por isso que é necessário passar por cima desse orgulho e realmente se reconhecer como enfermo. O que nós aprendemos desse texto de Emmanuel é que Jesus, por mais um ser iluminado que ele seja, por enorme, por tão grande que ele seja, ele não pode nos forçar a segui-lo. Tem que partir de nós essa vontade, e isso está muito ligado com a necessidade do autoconhecimento, com a necessidade de buscar essa reflexão, de se reconhecer
efetivamente nessa condição de necessitado dessa cura espiritual, dessa cura que vai refletir, né, do nosso espírito, vai refletir para o nosso corpo. Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que eu adoro e que ele é muito presente no nosso grupo, no nosso NEP, né, muitos das pessoas que participam ali, nós temos outros trabalhos em comum na Casa Espírita, e um trechinho do capítulo 6º do Cristo Consolador, que fala sobre o Divino Jardineiro, que é o item 6, que ele fala assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada ao jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar suas lágrimas. E na sequência desse trechinho, ele se diz como realmente o Divino Jardineiro, como ele cultiva dentro de nós o amor e que nós precisamos ser uma argila maleável. E esse trecho é muito interessante, porque para sermos argila maleável, o que nós mesmos precisamos trabalhar, porque não é Jesus que nos molda, não é o Pai que nos molda, e sim a nós mesmos, responsáveis pela nossa história, pela nossa trajetória, pelas enfermidades que criamos, que carregamos, e agora somos aí os responsáveis por também nos curar, né? De buscar essa cura através das ferramentas que Jesus nos traz. Ele está ali, sempre pronto, sempre esperando o momento de cultivar todo o amor, toda a lição do Evangelho dentro de nós, mas nós precisamos ter solo fértil. Nós precisamos estar dispostos a receber todo esse amor, toda essa semente que Jesus precisa germinar, que Ele quer germinar no nosso coração. E quando a gente se torna argila maleável, é um momento em que a gente vai se despojando desses vícios, né? Dessas vicissitudes que esse texto do Emmanuel traz, que é a cólera, a incerteza, a falta de virtude, aquele momento do orgulho em que nós muitas vezes fazemos uma caridade, fazemos algum bem e esperamos a recompensa. Então, quando nós realmente nos permitirmos, né, nos modelar, a gente está pronto para enxergar as enfermidades, a gente está pronto para buscar essa cura. E uma coisa que está sendo muito legal, né, na atualidade, o que a gente vê muito na mídia, nas redes sociais, é esse incentivo pelo autoconhecimento. E independentemente da crença, da religiosidade com que se propagam essas ideias, mas tudo isso está muito ligado na questão da reforma, porque o autoconhecimento, a autorreflexão, ela é importante do ser humano, ela é um passo evolutivo para o ser humano. E é esse momento, né, do autoconhecimento em que ele se considera, que ele se conhece como enfermo, quando ele reconhece ali: poxa, eu erro nisso, eu não preciso ser assim. Se eu não tratar essa pessoa dessa forma, eu também não serei tratado. Então, esse processo do autoconhecimento, independente da forma com que ele vem sendo propagado, ele está fazendo com que o ser humano se volte para dentro de si. E quando ele se volta para dentro de si, realmente, é o momento em que ele encontra a sombra, é o momento em que ele encontra aquilo que precisa ser iluminado, que é o Evangelho. Quando a gente encontra, né, essa ferramenta linda de luz, que é através do Evangelho e do estudo, como a gente está fazendo aqui. Tem um trecho desse texto que, para mim, ele resume muito toda essa necessidade de buscar essa cura, né, desse processo de se reconhecer enfermo e de seguir adiante com as ferramentas, com aquilo que Jesus nos proporciona. Que ele fala assim: se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me.
Eu achei particularmente incrível esse trecho, porque realmente é isso, a gente tem que deixar para trás, a gente tem que se livrar da culpa, a gente tem que trazer luz para onde tem sombra, a gente tem que negar aquilo que nós já fizemos, aquilo que nós somos, mas esse negar no sentido de transformar, né, de deixar esse passado para trás de uma forma bem resolvida, com propósito, com intenção, efetivamente, de seguir adiante. E aí, quando a gente carrega a cruz, né, quando ele fala, toma a tua cruz, ou seja, pega para você aquela responsabilidade que você sabe que você precisa, pega para você aquilo que você precisa consertar, aquilo que você precisa rever e me segue. Né? E em todos os trechos das lições de Jesus, ele sempre trazia tudo com muito amor. Então, por exemplo, vai e não peques mais. É incrível isso, porque ele não precisava falar mais do que isso. O vai e não peques mais, não olhe para trás. Não é, se você olhar para trás, você vai continuar errando, então não olhe para trás. Toma a tua cruz e segue. Eu achei espetacular esse texto. É muito difícil, né, o processo de se conhecer como enfermo, de se aceitar como enfermo. É um processo muito dolorido e eu acho que todos nós estamos nesse caminho, né, dando os primeiros passos, engatinhando nesse processo. E o Evangelho está aí para nos consolar, para nos instruir. Cada dia que a gente abre o Evangelho, nós vamos interpretá-lo de uma forma diferente, com uma intenção diferente. E eu acho que é isso que Jesus espera, é isso que ele está ali, como aquele jardineiro, esperando para cultivar a semente dele dentro de nós, quando estivermos prontos para a cura. Para finalizar, eu queria deixar um trechinho para vocês do livro do Emmanuel também, livro de respostas, tá? Capítulo 4, endereço exato. Anseias avidamente pelo socorro de Deus. A oração te fortalece na procura. A pregação de vozes iluminadas te orienta para o caminho. Os mensageiros do Senhor, no entanto, atendem a todos nas áreas da caridade. Auxiliando a outros, obterás igualmente auxílio. É por esta razão que no serviço ao próximo encontrarás sempre o endereço exato do socorro mais urgente de Deus. E é isso. Precisamos do socorro, né, nessa situação de enfermos, e o benfeitor Emmanuel traz aqui pra gente uma prescrição, como se fosse uma prescrição médica, né, como se fosse uma receitinha mesmo da caridade. Ajuda o próximo, ajuda o outro, volta o teu olhar para ele e assim você também vai ser ajudado. E é isso, Camila, estamos aqui encerrando. Queria deixar um abraço enorme, um beijo, um carinho muito fraterno a todos vocês. Foi um prazer para a NEP Maria de Magdala participar do estudo e eu espero que estejamos juntos em breve, em outras participações e outros eventos e que possamos todos nos conhecer. Muito obrigada a todos, tenham um ótimo estudo.